Boa noite a todos. Meu nome é Bruna Provitina, sou a psicóloga do Colégio Pentágono e é com grande prazer que eu recebo vocês para a 19ª edição da Semana de Informação Profissional da Rede Baiense Pentágono de Educação. Conosco, aqui também, Andréa Coni, orientadora educacional do Colégio Baiense. Boa noite, Bruna. Boa noite a todos. Boa noite. E Patrícia Soeiro, psicóloga do Colégio Baiense. Boa noite, Bruna. Boa noite, Andréia. Boa noite a todos. Boa noite. Trazer a realidade das profissões para o universo dos jovens do ensino médio e propiciar meios de ajudá-los no processo de escolha profissional é o objetivo maior desses encontros. Serão 5 dias de lives temáticas, de segunda a sexta-feira, com profissões sugeridas pelos nossos queridos alunos, proporcionando um bate-papo inspirador entre os nossos convidados. Fiquem de olho nos nossos Instagrams para acompanhar a programação completa. A cada dia teremos convidados e uma mediadora que atuará como facilitadora dos encontros. Aproveitem a oportunidade para colocar suas dúvidas aqui no chat do YouTube. Vocês também podem enviar perguntas previamente nos Instagrams. A busca por uma profissão pode nos remeter a fontes de inspiração, modelos de profissionais que nos cativaram de algum modo ao longo de nossa vida, fazendo parte da nossa memória afetiva. Quem nunca achou seu professor o cara mais sensacional do mundo e pensou em dar aula também? Assim, o tema do nosso encontro de hoje é #SerProfessor. E temos o prazer de receber para esse bate-papo conosco os queridos Eduardo Veltri, professor de Biologia do Colégio Pentágono, Gustavo Pereira, professor de História da Rede Baiense Pentágono de Educação, e Pamela Roberta, professora de Química do Colégio Baiense. Boa noite a todos, muito obrigada por estarem aqui conosco. Boa noite, Patrícia, Andréia, Bruna, aos meus colegas palestrantes, boa noite a todos que nos acompanham. Primeiro, gostaria de agradecer pelo convite, é um prazer enorme estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho das experiências que a gente adquiriu e adquire ao longo da nossa formação. Muito feliz em representar, junto com o professor Gustavo, o Colégio Pentágono, e eu tenho certeza que será um momento de troca de experiências muito valiosas. Mais uma vez, obrigado. Boa noite, Patrícia, Eduardo, boa noite, Pamela, querida, boa noite. Aos queridos alunos aí, um beijo a todos. É um prazer estar aqui, uma honra participar dessa conversa sobre ser professor, né? O que será ser professor? Vamos falar um pouco sobre isso. Boa noite, Patrícia, Eduardo, Gustavo. É com enorme prazer que eu participo da minha primeira CIP, né? Para compartilhar um pouquinho da minha experiência ainda do que é ser professora, um pouco da minha carreira que ainda é pequena, mas eu acredito que tem muito a contribuir. Ah, que bom. Muito bom estar aqui com vocês nessa noite. E eu já vou começar com uma pergunta, né? Eduardo, conta pra gente como é que foi o seu processo de escolha profissional? A minha escolha profissional ela foi baseada em uma dificuldade enorme de tomada de decisão. Eu falo isso, converso isso com os meus alunos, principalmente do ensino médio, da terceira série. Vocês precisam trabalhar essa tomada de decisão, seja para acertar uma questão, seja para escolher a sua carreira. Eu tive uma dificuldade enorme em tomar essa decisão. E antes de escolher ser professor, eu escolhi a biologia. Eu estava perdido, não sabia qual carreira escolher, não sabia aquilo que eu gostava de fazer era bom, não tinha o discernimento para entender aquilo que eu era bom, mas não gostava de fazer. E eu me identificava, a biologia do ensino médio da escola me chamou a atenção. Depois eu percebi que a biologia da escola, ela é bem pequenininha comparada ao mundo da biologia que a gente tem hoje. E por ela ter me chamado a atenção, longe de ser o melhor aluno da escola, estudei no Pentágono, um prazer estar aqui falando também como professor e ex-aluno, longe de ser o melhor aluno da turma, mas eu gostava da biologia, aquilo me chamava a atenção. E o ser professor, ele veio ao longo da graduação. Os pequenos detalhes que eu sozinho tive que prestar atenção. Então, essa já é a primeira dica que eu gostaria de compartilhar com os alunos que nos assistem.
prestem atenção nos pequenos detalhes que vão ser apresentados para você ao longo da sua graduação. Uma apresentação de um trabalho, um seminário, uma conversa, e foram a partir dessas pequenas apresentações, desses pequenos detalhes, desses pequenos comentários, que deu o clique na minha mente de escolher o ser professor. Porque eu costumo falar que a universidade ela não te ensina a ser professor, mas ela te mostra que você pode ser um bom profissional, que você pode ser um bom professor. E a partir desse momento que eu me identifiquei com a possibilidade de falar em público, de me relacionar bem com as pessoas, de ter um dom de compartilhar a informação, aquele conhecimento que eu tenho e ser compartilhado, isso veio no meio da graduação. Então, inicialmente, eu escolhi a biologia, não fazia ideia que o ser professor chegaria em mim, e eu me encontrei. A biologia, ela é muito extensa, a graduação da biologia, a gente vai conversar ao longo dessa nossa live, desse nosso encontro, sobre o curso de biologia. É algo muito extenso, nós temos muitas áreas que nós podemos passear ao longo da graduação, e eu fico muito feliz por ter me encontrado no magistério. Foi difícil? Foi. Eu estava sozinho, me faltou orientação, e por isso a minha felicidade de estar aqui, novamente, como professor e ex-aluno, e poder passar um pouquinho daquilo que eu vivi, com certeza os meus colegas farão o mesmo, na graduação, para iluminar a mente de todos. Bacana, Eduardo. Obrigada por compartilhar. E você, Gustavo, como é que foi escolher esse professor? Você já sabia? Era natural seu? Como é que foi esse processo? Bom, Patrícia, primeiro eu queria dizer o seguinte, essa impressão que vocês estão tendo que eu tenho pouco cabelo é a luminosidade, tá bom? É só a luz. Segundo, Patrícia, se você me der menos de 15 segundos, já que a hashtag é ser professor, eu queria prestar uma homenagem aos professores que dão aula comigo, que o magistério, embora seja uma atividade muito individual, em sala de aula, ela é coletiva fora da sala por si só, né? Então, uma homenagem aqui a todos esses professores que dão aula comigo, que é muito importante a gente estar junto nessa. Também uma rápida homenagem a um professor que muito me inspira na vida como um todo, mas como professor, que é o professor de Geografia Alexandre Andrade, a quem tenho um amor muito grande. E só para finalizar as homenagens, se você me permite também, é um amor que fiz na vida como professor, que inspirei tanto e que me inspirou tanto, foi professor do Pentágono, do Baense, e está conosco, embora não em vida, que é o professor Arthur, nosso querido. Não posso falar da hashtag ser professor sem lembrar dele, né? Então, só para fazer essa homenagem aí carinhosa. E ser professor, né? Como é que imagina? Como é que eu cheguei a esse caminho, né? Como é que eu escolhi ser professor? Eu escolhi um pouco diferente ao inverso, né, do Eduardo, eu escolhi ser professor. Eu pensando aqui sobre essa minha escolha, eu não tenho dúvida que ela foi muito influenciada por uma professora que eu tive lá no Fundamental, uma professora de língua portuguesa, a quem eu tive uma relação muito afetuosa. Ela era uma professora muito dedicada e eu passei a adorar a língua portuguesa em função disso. Fui para o ensino médio, eu acho que como a maioria dos alunos, fiquei rodando entre as profissões, entre o que eu faria. Eu acho que nesse momento, não sei se você vai compartilhar essa questão comigo, pessoal, mas nesse momento há uma dúvida muito grande, né, entre o que realmente eu quero fazer e o que eu devo fazer, o que eu quero fazer porque eu gosto e o que eu devo fazer porque, de alguma forma, ou a família ou a condição financeira também aponta mais. Eu vivi esse drama, acho que muitos de vocês vivem. E aí, portanto, eu, no terceiro ano, já no momento do gongo, eu precisava definir, e eu já, decidindo pela área de humanas, pensei que algo que eu gostava muito, ou que eu gostava não, né, que eu imaginei gostar muito, seria ser professor. Eu ainda não tinha decidido a história. Só uma rápida lembrança, no momento eu li um livro de autoajuda que me ajudou, né? Porque ele trazia muito uma perspectiva da gente seguir aquilo que a gente imagina gostar, imagina amar.
E seguindo aquilo, a gente tem uma probabilidade enorme de fazer bem feito. E fazendo bem feito, você vai ter o teu reconhecimento. Tendo o teu reconhecimento, a chance de você ser feliz aumenta. E eu, pensando nisso, então, decidi, bati o martelo em ser professor. E ali faltava decidir o quê? Pamela, por incrível que pareça, eu cheguei a pensar em química, tinha um professor de... Olha como é que a questão do professor tem a ver, né? Eu tinha um professor de química, chamava-se Ivan, um cara maneiríssimo, e eu pensei, vou fazer química, e depois eu entendi que era só por carinho por ele mesmo. Eu gostava muito de história e felizmente, não que a química não seja um barato, a despeito de eu não lembrar nada, mas eu decidi fazer história, e aí eu sabia que eu estava trilhando uma carreira difícil, a carreira do professor, a gente provavelmente vai falar disso ainda, mas só para concluir, é uma carreira difícil, e eu pensei, já que eu estou trilhando uma carreira que é uma carreira difícil, é melhor que eu faça bem feito, e eu me dediquei muito à faculdade de História, porque eu sabia que eu precisava disso para seguir uma carreira interessante. E assim aconteceu. A gente ainda vai falar mais sobre isso ao longo do caminho. Gustavo, desculpa só interromper aí, mas eu acho que a sua câmera está balançando um pouquinho, sujeito, só para você ter cuidado aí na hora da fala. Bom, Pamela, e você? Como é que foi essa escolha profissional? Já sabia que ia ser professora de química também? Não, a química surgiu por um acaso durante o ensino médio. Na verdade, ela surgiu... Eu sempre falo que foi o destino que me enviou para a química, né? Mas eu sempre pensei, quando eu era criança, né? Eu sempre fiquei muito, muito, muito encantada pela sala de aula. Eu sempre fui muito apaixonada por aprender. Eu sempre gostei de desafios. E ser desafiada era a minha grande alegria. Então, eu via que os professores, eles sempre estavam ali sendo úteis para os alunos, estavam querendo ajudar a gente. Aí eu falei, eu vou ser professora. Mas professora de quê? Né? Eu gosto de tudo, então fica muito difícil. Até que eu teve um dia que um professor de matemática mandou uma lista para a gente fazer, era só soma e subtração, mas eu fui a única da sala que tinha gabaritado essa lista. Aí eu falei, sou boa em matemática, então eu vou ser professora de matemática. É isso que eu vou ser, porque eu gosto, eu vou conseguir ajudar os alunos, enfim. Fui crescendo, crescendo, crescendo. Porém, eu sempre estudei em colégio público, toda a minha vida foi colégio público. E o que você mais escuta é sala lotada, professor reclamando, enfim. Aí eu meio que tive um preconceito de ser professora por achar que eu iria gastar muito tempo da minha vida estudando para não ser recompensada financeiramente. E aí eu comecei a entrar numa crise existencial comigo, porque eu queria muito ser professora, mas não achava justo estudar muito e não ser recompensada futuramente. Aí eu queria ser professora de matemática, uma crise existencial, fui para o ensino médio. Me encantei com uma professora de química. Aí eu falei, gente, eu preciso conciliar a química com a matemática. Quando eu cheguei no segundo ano, eu me apaixonei ainda mais. Um professor de química mandou eu fazer um trabalho sobre drogas. E aí eu tinha que ver tudo da química por trás daquilo e eu fiquei alucinada, porque eu achava a coisa mais incrível, como que a química estava tão presente, está presente no nosso dia a dia e a gente não consegue enxergar. A gente acha uma coisa muito complexa e ela não é. E aí eu falei, professor, me ajuda. Eu preciso conciliar a matemática com a química. E eu não consigo ser professora dos dois. O que eu faço? Aí ele faz engenharia química. Quando ele falou isso, foi na metade do meu segundo ano, eu falei, vou passar para engenharia química. E aí eu estudei para isso, até que chegou o Enem, e aí chega a frustração, porque eu não passei para engenharia química. A única nota de corte que eu tinha era para passar para licenciatura em química, muito longe da minha casa, mas eu falei, se é para isso, então eu vou agarrar. Só um detalhe, eu não tive química no meu terceiro ano. Eu não tive professor de química no meu terceiro ano, como que eu ia fazer uma faculdade em que eu não tinha noção de uma forma muito geral do que era química, né? Mas eu agarrei com tudo e fui. E hoje eu não seria nada além de ser professora, eu não consigo me ver. Bacana, muito bacana. Eu já tenho perguntas aqui do nosso chat. Pergunta do Instagram, da Júlia Brito para o Gustavo. Eu encontrarei na faculdade o mesmo tipo de aulas que tenho na escola, Gustavo? Não.
Ótima resposta, mas por que não? Não vai encontrar, o que não significa que seja pior. Num primeiro momento vai parecer sim. No primeiro momento você vai ter uma impressão que está no lugar errado, porque as aulas da escola, o professor da escola é um professor que tem uma dedicação a você, é um cara que é um professor que está envolvido contigo, que está te cobrando, que está no teu pé. Na faculdade é diferente, a temática das aulas é diferente, a forma do professor da aula é diferente. Não, você não vai encontrar as mesmas aulas que você encontra na escola, mas você vai encontrar aulas com profundidade para outros assuntos, e você gostando daquilo que você está fazendo, vai ser um barato, porque você vai ler com profundidade, vai ler com atenção, gostando daquilo, mas efetivamente as mesmas aulas, o mesmo estilo de professor você não vai encontrar, o que não significa que seja pior. Com certeza. Olha, uma pergunta aqui para o Eduardo, lá do Instagram também. O Felipe Ferreira quer saber quais são as principais dificuldades um universitário encontra no curso de Biologia. Na minha opinião, eu passei por essas duas dificuldades. A primeira é a falta de orientação. Eu entendo, e o vestibulando precisa entender que há uma mudança de patamar entre o ensino médio e a graduação. Mas tem coisas que ninguém te conta no dia da matrícula, existem informações que em nenhum site de pesquisa você vai encontrar. Então, essa falta de orientação foi a principal dificuldade. E eu vou me alongar um pouquinho nessa parte, porque alguns universitários, alguns graduandos, quando chegam na faculdade de Biologia, não fazem ideia, esse que vos fala, não fazem ideia se você vai fazer um bacharelado, o que é. Eu não sabia o que era um bacharelado, o que era ser bacharel. Eu entrei na faculdade de Biologia para ser cientista, para trabalhar na Fiocruz. Esse era o meu objetivo desde criança. Eu falava isso aos meus pais. E eu fui descobrindo ao longo do caminho, ao longo da graduação, que eu tinha essas duas possibilidades. Agora, qual possibilidade escolher? Qual caminho seguir? Isso é uma vantagem. Eu vou deixar para falar sobre as vantagens do curso, os benefícios do curso depois. Mas a principal dificuldade é realmente essa falta de orientação. E a segunda é a nível dos estágios. O estágio na faculdade, para o universitário, para o graduando de Biologia, ele é muito mal remunerado, tá? Se você for comparar, por exemplo, a remuneração de um aluno de iniciação científica para um estagiário da área do direito ou da engenharia, a bolsa, né, que a gente fala, é 4, 5 vezes menor. É um absurdo essa discrepância, essa diferença. É muito fácil encontrar estágio na faculdade, tá, de Biologia. Isso pode ser ruim, porque você, jovem, 18 anos, 19, cru, entra na faculdade e quer encontrar um estágio, você quer alguma coisa, quer começar a trabalhar, e você pode chegar a um local onde você não se encontrou realmente, e não tem ninguém para te avisar, como foi o meu caso. Eu fiquei 2 anos num local, num estágio, recebendo uma bolsa, mas aquele não era o local para mim. Eu fui descobrir faltando 6 meses para minha graduação. No final da minha graduação, vocês imaginem a correria que foi para tentar correr atrás desse prejuízo. Então, as duas dificuldades que eu listo aqui são os estágios, tá? A má remuneração e a falta de informação, a nível geral, tanto dos estágios quanto de informações sobre a própria faculdade, sobre o próprio curso de Biologia. Ok, Eduardo. A gente tem agora uma pergunta do Instagram para a Pamela. João Gabriel Mendes está perguntando: sou tímido, mas pretendo seguir o magistério. Isso pode ser prejudicial? João, se eu te falar que eu também sou tímida, talvez você possa não acreditar, mas eu tenho muita dificuldade em falar em público. Mas quando você ama o que você faz, quando você faz por questão de realmente se entregar para aquilo, você deixa qualquer timidez de lado. Isso não vai te prejudicar. Se realmente o magistério é o seu sonho, é aquilo que vai te fazer ser um ser realizado, vai com tudo. A timidez não vai te atrapalhar em nada, em nada, em nada. Eu sou tímida na rua, não falo com ninguém, eu fico quieta, mas eu entrar na sala de aula, parece que eu estou em outro universo. É porque a sala de aula, para mim, é um lugar encantador, sabe? Eu conversar sobre sala de aula
é muita emoção para mim, particularmente falando. Então, assim, eu me encontro ali naquele momento. Eu sou eu, sabe? Olhar as carinhas dos meus alunos, eu chamo eles de meus amigos. Então, olhar a carinha dos meus amigos ali e eu saber que eu posso ser úteis para eles, sabe? Eu posso ajudá-los. E aí você esquece qualquer timidez, você se entrega, explica a matéria, e aí enrola que você conversa para descontrair, porque a minha matéria é uma matéria que, sim, o que eu mais escuto é eu odeio química, eu gosto de você, mas eu odeio química. Então, assim, se eu for muito pesado, né, eu vou perder praticamente todos os meus alunos, vão ficar ali por obrigação. Então, a gente também tem que cativá-los. Então, meu filho, vai com tudo, se é o seu sonho, você vai ser muito bem realizado. E não vai se arrepender, te garanto disso. Ai, bacana, Pamela. Gustavo, a Raquel Schmidt, ela está perguntando, mandou a pergunta através do Instagram. Você tem alguma dica para quem está com dúvida do que escolher para o vestibular? Raquel. Pois é, Raquel, olha só. Eu não sei se eu tenho uma dica para te dar, né? Quem sou eu para te dar alguma dica exatamente, mas talvez eu tenha uma reflexão, uma ponderação. Você está na dúvida, pergunta para você. Talvez você saiba ser a melhor resposta para você mesma, né? E essa pergunta que se faz a si próprio sobre o que escolher, talvez seja a de maior dificuldade de responder, né? Porque são tantas as variantes que ficam ao nosso entorno, pai, mãe, o professor, o amigo, sei lá, o jornal que você leu, que as 10 maiores profissões do próximo futuro será essa ou aquela. Então, assim, as variantes são enormes, a pressão é grande, e a gente talvez acabe esquecendo de perguntar a si mesmo qual será a melhor escolha. E por isso, de tão pouco costume nessa pergunta a si próprio, a gente fica com dificuldade nesse momento de perguntar, mas eu acho que essa seria a ponderação que eu faria a você. Não sei se exatamente uma dica, Raquel, mas uma ponderação. Pergunta a você mesma. E é possível que você encontre essa resposta. Eu acho até que talvez você já saiba. É interessante isso, né? Esse processo de autoconhecimento é extremamente necessário para se chegar a algum lugar, né? Para se encontrar de alguma forma aí. Patrícia, desculpa te cortar só para completar. Por favor. Esse processo de autoconhecimento, ele é para uma vida inteira, mas nesse momento ele se faz premente, mas é um momento dificílimo, porque nossos alunos do terceiro ano já não são mais a criança, mas também não são ainda o adulto. A pressão em casa é grande, a pressão dos amigos, e aí, como é que eu vou responder a essa dúvida, né? O que eu quero exatamente? Eu acho que eu quero, mas eu não sei se eu posso querer o que eu quero. Então, esse autoconhecimento fica forçado nesse momento, o que dificulta um pouco mais. É um momento bastante delicado, e a gente vai trabalhar esse tema na sexta-feira, na live, exatamente sobre isso, né? Buscar, escolher e construir. Então, Raquel, aproveita esse dia e participa, né? Aqui tem uma pergunta que, na verdade, é para todos vocês, né? Ana Dutra está perguntando, uma pergunta do Instagram, vocês já trabalharam na área de pesquisa? Acho que o Eduardo, né? Quem mais? Ana, eu posso começar? Ana. E os três? Então, à vontade, pode falar. Eu vou usar a sua pergunta, Ana, para fazer uma reflexão, mas eu vou respondê-la. Sim, eu já trabalhei na área de pesquisa, mas como professor, eu ainda trabalho na área de pesquisa. Eu não estou no laboratório, eu sou professor de laboratório do Colégio Pentágono, tá? Mas eu não estou no laboratório de pesquisa, como na Fiocruz ou na UFRJ. Eu já trabalhei, já estive lá, e a gente pode compartilhar aqui com os colegas as dificuldades, os pontos positivos, como é trabalhar. Mas a reflexão que eu quero fazer agora é que nós, como professores, continuamos trabalhando na área da pesquisa. Porque para a gente compartilhar o conhecimento, para a gente compartilhar aquilo que a gente sabe, a gente precisa pesquisar, a gente precisa se atualizar. Nós estamos em constante construção. Não é porque você saiu da faculdade, você ganhou um diploma e você está pronto para ser professor. Aquilo que eu falei no início, a faculdade não vai te ensinar a ser um professor, ela vai te mostrar. Então, pegando um link no que o Gustavo disse no início, de se dedicar muito à universidade, de você se aprofundar naquilo, isso é fazer pesquisa. Fazer pesquisa é você buscar esse conhecimento e contar essa novidade. E é isso que a gente faz.
Então, sim, já trabalhei na área de pesquisa. É muito difícil você conciliar a vida dentro de um laboratório com a sala de aula. É possível, totalmente possível, tá? Mas, apesar de já ter trabalhado, eu continuo trabalhando com a pesquisa, compartilhando todo o conhecimento que eu adquiro ao longo da minha formação em sala de aula. Ah, bacana. A Pamela e o Gustavo também levantaram a mão, né? Já trabalham com pesquisa. Fique à vontade, hein, Pamela? Então, atualmente eu trabalho, eu sou pesquisadora, né? Eu faço mestrado. Hoje eu desenvolvo um curativo para diabético. Na verdade, estou tentando desenvolver, estou em processo final, processo de teste. Se tudo der certo, a gente consegue fabricar um curativo para diminuir, né, o índice de amputação devido à cicatrização, da demora da cicatrização para diabético. E só complementando, né, o que o Eduardo falou, realmente, o professor, ele é uma das profissões que nunca para de estudar, né? Sempre está pesquisando. Não é porque eu dei uma aula de química analítica, equilíbrio químico, para uma turma que vai ser a mesma aula para outra turma. De repente, eu encontro alunos com mais dificuldade ou com menos dificuldade. E aí, no momento, eu tenho que me reinventar. A metodologia utilizada todos os anos não vão valer para todas as turmas que eu vou usar. E aí a gente precisa estar estudando, a gente precisa ver se é uma metodologia nova, se essa metodologia nova é eficaz realmente em sala de aula. Então, assim, ser professor é uma das profissões que você não para de estudar. Se você ama o que você faz e você quer atingir realmente a maior parte do seu público, toda a sua sala, você sempre vai estar se reinventando. Mas na área da pesquisa em si, hoje eu faço mestrado na área de polímeros, a fim de fabricar um curativo para diabético. Bacana, Pamela. E Gustavo? Não, eu só queria, já foi dito bastante, eu queria só completar ou complementar um detalhe. Há uma pequena diferença entre estudar e pesquisar, né? Na universidade, você, quando entra para o caminho da pesquisa, em história especificamente, é um caminho que você vai praticamente trilhar dentro do magistério acadêmico, do magistério da universidade, porque é lá que você vai encontrar as bolsas para produzir o conhecimento, né? Ou seja, mais do que estudar o conhecimento, você vai produzi-lo para que outros passem a estudá-lo e replicá-lo. Então, a pesquisa é a produção desse conhecimento e, em história, praticamente com 100% de certeza, essa pesquisa você vai encontrar no caminho da universidade e ligada ao magistério. Magistério universitário, você vai estar dando aula na universidade e, ao mesmo tempo, pesquisando, ou seja, produzindo esse conhecimento com pesquisa, porque só pesquisa, se você pensa nisso, acho difícil que você só pesquise, ou seja, só produza conhecimento. Até porque o interessante é você produzir conhecimento e torná-lo público, e aí o magistério é que vai possibilitar isso. Ser professor e ser pesquisador não é exatamente a mesma coisa. Tem uma diferença aí. Sim, sim. Aproveitando aí, Gustavo, que você está falando, tem uma pergunta para você, do Pedro Amaral Teixeira. Quais são os maiores desafios no exercício da profissão? Eu acredito que essa seja uma pergunta para vocês três, né? Mas Gustavo pode começar respondendo aí, por favor. Beleza, certamente é uma pergunta para nós três e é uma pergunta que não é das mais simples de responder, mandando um grande beijo aí para o Pedro. Aliás, eu no início mandei um beijo para os nossos alunos, considerando alunos aqueles que inclusive já deixaram de ser oficialmente alunos, hoje são amigos, mas sempre alunos. Os maiores desafios da profissão é você entrar nela quando você acaba de se formar, né? Isso, em princípio, toda profissão tem essa dificuldade. Mas no magistério em especial, para não ficar prolongando demais, Pedro e pessoal, no magistério, o desafio da profissão é você encontrar um lugar onde você vai trabalhar. Nem sempre é fácil. Depois de você encontrar um lugar, é você enfrentar aquilo que o magistério vai colocar a você como desafio. Aprender o que você está dando ainda com mais profundidade. Mas não é mais profundidade do saber sobre, mas é profundidade de como passar para o aluno. É o cansaço da sala de aula, porque você tem, no caso nós, professores, que temos responsabilidade, você está toda hora preocupado se o teu aluno está entendendo, se ele está sabendo. É o elaborar prova, é o corrigir prova. Isso tudo faz parte de um conjunto aí de desafios que você vai encontrar na profissão. Mas, como experiência própria, suponho que o Eduardo e a Pamela pensem mais ou menos da mesma forma,
É um desafio, é um cansaço, em certo sentido, que é superado isso por uma gratidão, por uma situação muito, muito legal, que é você estar dentro de uma sala de aula. Penso, Pedro, que essa sensação é insuperável. E aí, Eduardo? Concordo muito com o Gustavo, pegou quase todas as minhas palavras, mas eu quero pegar o que ele falou, essa reflexão, para fazer um gancho. A pergunta do Pedro, dos maiores desafios, eu vejo 3 desafios. O primeiro, que o Gustavo mencionou, e eu acho que é o principal desafio para todas as profissões, é você entrar no mercado de trabalho. É muito difícil essa entrada. Como professor, eu senti isso. Existem estratégias e a gente pode debater, compartilhar aqui. Mas a segunda é você atingir a excelência. Se você está disposto a fazer aquilo, então, que você atinja a excelência. Você vai pesquisar, você vai se atualizar, você vai aceitar as críticas construtivas e tentar melhorar a cada aula. A aula de 2019 não pode ser igual à aula de 2020, assim como não vai ser igual à aula desse ano. E o terceiro desafio é de você manter-se no topo, manter-se nessa excelência, o melhor, mas fazer o seu melhor, você saber que você dá o seu melhor, que você é bom naquilo, que você buscou essa excelência e, como a gente gosta de falar, sem salto alto, você manter-se nesse topo. Eu acho que esses são os 3 desafios que me motivam a cada dia como professor. Bem, eu acho que o Gustavo e o Eduardo falaram tudo de uma forma geral sobre a nossa profissão, né? Sobre o magistério, os desafios que a gente encontra. Então, assim, não tenho nada a complementá-los em questão da profissão, mas de uma forma particular, voltando um pouco, né, pelos desafios da química em ensinar, acredito que o Gustavo, as aulas dele sejam mais interessantes porque ele conta a história do que aconteceu. Então, assim, fica mais realista para eles aprenderem, é mais prazeroso ver aquilo que já aconteceu. Eu preciso explicar algo que muitas das vezes é abstrato, né? É muito experimental e eu não consigo levar para a sala de aula para falar, isso aqui realmente, o elétron a gente não consegue ver, mas ele existe. Então, assim, para muitos alunos, isso aí não existe, mas está ali por obrigação, porque precisa aprender. Então, o meu maior desafio é fazer com que eles consigam ter a noção que, mesmo sendo abstrato, faz parte da vida deles, que eles precisam aprender não para passar no Enem, não para passar numa prova de vestibular, mas que aquilo dali pode ser útil dentro de uma conversa dentro da casa deles, sei lá, numa cozinha que eles estão fazendo alguma coisa, se eles errarem, eles conseguem consertar porque botou ácido, porque, sei lá, pega alguma coisa, neutraliza, pega um medicamento e aí não deu certo porque não tomou o que era para tomar, porque, enfim, era um antiácido e não pegou. Então, assim, eu tento levar a química como se fosse um cotidiano deles, que não é algo surreal, né? Uma química que jogaram. Mas esse é o maior desafio que eu encontro até hoje. Patrícia, pode falar, Eduardo, claro. Fazer 2 comentários aproveitando a Pamela. Pamela, uma aula interdisciplinar de drogas, de química e biologia ficaria maravilhosa. Daria uma aula maravilhosa. E passo pelo mesmo problema. Imagine um professor de biologia desenhando uma mitocôndria, um cloroplasto, algo que eles nunca viram, nunca tocaram. Esse é um desafio também que a gente passa. Verdade. A próxima pergunta, que também era direcionada para o Gustavo, mas eu acho que vale para vocês 3, na verdade, de certa forma, vocês já responderam, mas eu não queria deixar passar em branco aqui, porque a Marina Nascimento, ela mandou lá no Instagram. Quais as dificuldades iniciais um professor encontra no mercado de trabalho? Vocês já falaram um pouquinho sobre isso, mas tem alguma situação de vocês que vocês lembram assim, que foi marcante, que ficou aí na memória de vocês como um grande entrave no começo da profissão? Acho que todos temos, mas posso começar? Pode. A minha dificuldade simplesmente foi o fato de me aceitarem por eu não ter tido um trabalho anterior, por eu não ter experiência, por eu não ter sido provavelmente indicado por alguém. Isso é uma grande dificuldade da nossa profissão. Quase ninguém hoje em dia contrata um recém-formado que nunca foi professor antes. Eu, pelo menos, nunca vi algum colega meu recente que tenha passado por essa situação.
E como a gente já falou dos desafios, que para mim o maior desafio, além de se manter no topo, de chegar nessa excelência, é entrar no mercado de trabalho. Então, eu queria usar esse espacinho aqui para dar uma dica. Procurem locais, os graduandos, uma vez que vocês entrarem na faculdade, se identificarem como professores, procurem locais que contratem monitores, que tenham aulas de apoio, para vocês começarem a sentir já o ambiente da escola, relacionamento com o professor, tenha excelente relacionamento com os professores que já estão presentes, assistam às aulas dos professores, se possível, tomem como referência, como inspiração, e isso é muito importante, porque foi muito difícil para mim essa entrada no mercado de trabalho. E a outra dica para dar espaço aos meus colegas é o seguinte: durante a graduação eu tinha um costume, porque assim, como eu falei no início, a biologia do ensino médio e a biologia da graduação tem uma distância enorme, que nós como professores tentamos aproximar um pouquinho, mas é muito difícil. E durante a graduação eu tinha o costume de resolver exercícios de vestibular. E foi assim que eu entrei numa escola, no meu primeiro emprego, como monitor, tá? Então, fazendo questões, me chamaram para no dia seguinte fazer uma prova e resolver 5 questões e me avaliaram se eu era capaz de fazer parte daquela escola. E se eu não tivesse preparado anteriormente, provavelmente não teria conseguido. Então, essa é mais uma dica. Estejam sempre preparados. Assim como nós, professores, estamos sempre preparados, nos preparando, nos atualizando para nossas aulas, vocês, como vestibulandos, graduandos, também. Essa é a dica que eu queria deixar nesse momento. Eduardo, você falou aí uma coisa que tem em comum com a Pamela, né, Pamela? Fala um pouquinho aí também. Então, eu não tive tanta dificuldade de entrar no mercado de trabalho, graças a Deus, mas eu tive uma experiência que não foi muito boa. No meu segundo período da faculdade, eu fui chamada para ser monitora. Na verdade, fui dar uma aula extra no colégio, acho que era em Botafogo, se eu não me engano. Só que eu nunca tinha tido estequiometria na minha vida. E a lista que os alunos me deram era de estequiometria. E eu não sabia fazer. Eu entrei em desespero, eu estava no segundo período da faculdade, ainda faltavam 6 períodos, eu falei que eu seria péssima professora, que eu jamais iria conseguir ensinar, e aí eu fui para casa. Só que, como eu disse para vocês no início, eu sou muito motivada a desafios. E aí eu falei que naquele dia eu iria aprender estequiometria, nem que fosse na marra e sozinha. E antes de eu ter tido estequiometria em sala de aula, na graduação, eu aprendi sozinha estequiometria. E aí hoje é a matéria que eu mais gosto. E muito parecido com o Eduardo, eu fiz uma prova de aula, eu fui chamada, fui convidada, né? Na verdade, fui indicada para fazer uma prova de aula no Baense. E aí eram 3 questões que eu tinha que fazer inicialmente. Chegou lá na hora, era 5, eu já me tremia toda, porque uma coisa é você ir preparada para 3. Chega lá, do nada, te dão 5. Você resolveu todas as questões em casa, você sabe explicar tudo, mas sai da sua linha de conforto. Eu entrei em desespero, aí saí de lá falando que eu não tinha passado. Uma semana depois, recebi uma ligação falando que eu tinha sido. Fiquei como monitora durante 2 anos no Colégio Baense e tive a honra, o privilégio, não é porque a live é do colégio, mas eu sou encantada pela Rede Baense. É só amores, e hoje eu sou oficialmente a professora dos meus pequenos, que eram meus alunos de monitoria. Bacana, bacana, Pamela. Gustavo? Patrícia, foi dito tudo com tanta competência que eu acho que eu tenho pouco a dizer, mas eu queria completar que eu acho que as dificuldades da entrada no mercado de trabalho essas dificuldades acontecem com todas as profissões. E eu queria deixar aqui um pensamento sobre a entrada no mercado de trabalho. A entrada no mercado de trabalho, ela é um fato. Ela é difícil e isso é um fato. Ponto. O quanto mais você... Essa é uma reflexão minha, não sei se necessariamente passará a ser sua. O quanto mais você se dedica na sua faculdade, nesse sentido, eu tenho a impressão, pelo que acompanho de fora, que as universidades, algumas faculdades, vêm pecando no sentido de dar menos teoria e se preocupar demais com a prática. Enfim, quanto mais você se dedica a uma teoria, quanto mais você se dedica a um estudo, melhor você será no final desse processo que é a sua formação. Você será diferenciado, você não será um técnico, senão você faria curso técnico. Você fez uma universidade porque você vai ser diferenciado. Não sei se necessariamente melhor, mas diferenciado no sentido de você ter estudado mais. E em qualquer profissão,
qualquer profissão. Se você se dedicou muito dentro da faculdade, a probabilidade de, no final dela, você ser reconhecido pelo mercado é muito maior. Isso não necessariamente significa que você ingressará nesse mercado de trabalho com a facilidade. Óbvio que não. Mas, muito provavelmente, o fato de você ter sido um estudante dedicado à sua graduação, dedicado à sua teoria, fará de você um formado diferente dos demais. Isso ajuda na hora de você entrar no mercado de trabalho. Com certeza. Eu tenho uma pergunta aqui do Alex Pereira para o Eduardo, mas eu acho que fala muito sobre fonte de inspiração. Será que o Eduardo teve algum tipo de inspiração? Ele pergunta, você acha que o fato do seu pai e seu padrinho serem professores serviu de inspiração para reforçar a sua escolha em ser professor, Eduardo? Um beijo especial, professor Alex, ex-professor do Colégio Pentágono, muito querido, faz falta lá na instituição. Agora é um excelente professor fora do Rio de Janeiro, continua contribuindo. Professor Silvio, o meu agradecimento é eterno. Não digo inspiração, pois, como falado no início dessa nossa conversa, eu não entrei na biologia para ser professor. Eu me tornei, eu observei com aqueles pequenos detalhes que eu poderia contribuir como professor. E sim, eles se tornaram referências. Eu busco acompanhar as aulas deles, busco assistir, né? Nesse período remoto a gente tem um maior acesso. Então, eu até hoje busco dicas, busco algumas malícias, alguns toques que podem ser usados na minha aula, não é uma cópia, usá-los como referências. Então, hoje eles me inspiram, mas a partir do momento que eu escolhi ser professor, eu passei a tê-los como referência. E isso, para mim, é o auge da satisfação, da realização. Todos os dias eu sei que eu preciso ser um professor melhor, que as minhas aulas precisam ser melhores. Elas não podem ser iguais, elas precisam ser melhores. E as minhas duas referências são eles. Professores de matemática. Bacana, Eduardo, bacana esse seu depoimento aí. Você, Gustavo e Pamela, vocês tiveram alguém assim que se inspiraram também, né, de certa forma? Vocês chegaram a falar sobre isso lá no começo, não é? Professores que serviram de modelo para vocês, né? Eu tive um professor de química, que aí foi o que me inspirou. Bacana. Caio Esteves também pergunta aqui, já pergunta do chat do YouTube, qual o caminho deve ser seguido para se tornar um professor? Bacharelado, depois magistério, como é que funciona isso aí? Aí é para todos a pergunta. Quem quiser responder, pode. Eu posso responder, é uma pena que o Caio, pelo visto, não está mais, né? Ele esteve, não estou brincando. Tá certo. Responde, Gustavo, por favor. Mas o caminho para você ser professor, obrigatoriamente, é o magistério. Você, para virar professor, você tem que fazer uma formação no magistério, uma formação acadêmica voltada para o magistério, que é esqueci o nome aqui, é bacharelado e o outro... Licenciatura. Muito obrigado. Fazer licenciatura. O bacharelado, você vai se tornar um especialista naquela área que você escolheu. Bacharelado em história, em biologia, em química. Você sai como bacharel naquilo, você sai um especialista naquela carreira que você escolheu. Digamos, em história, você sai historiador quando você faz bacharelado. E você não necessariamente sai, se você fizer só bacharelado, você não sai necessariamente professor. Para ser professor, e aí na faculdade você concomitantemente faz as duas carreiras, as duas formações. Mas você tem que fazer a licenciatura para ser professor. Senão você é só um técnico, como, por exemplo, um historiador, e não um professor. Você sai com 2 diplomas quando você faz. Você também pode fazer só licenciatura, sem fazer o bacharelado necessariamente. Elas podem ser desvinculadas. Sim. Tem uma pergunta aqui, obrigada, Gustavo, uma pergunta do Arthur Monteiro, né? Boa noite, eu gostaria de saber qual é a diferença entre lecionar em um ambiente de ensino superior e de médio fundamental. Acho que é uma pergunta bacana também. Pamela, quer responder? Posso responder. Então, eu não sou habilitada para dar aula em universidade. Eu preciso ter mestrado ou doutorado. Tem alguns concursos, né, que aceitam o mestrado e outros só aceitam o doutorado, né? Que aí você faz licenciatura ou bacharel, mestrado e doutorado. É muito diferente.
é muito diferente. Da aula no ensino superior, eu não tenho essa experiência, mas eu tenho a vivência com os meus professores, e hoje, como professora do ensino médio, é uma distância muito grande. É como o Eduardo falou, o que você vê na faculdade não é o que você vai ver dentro da sala de aula. Você vai ver a coisa superficial. Muitos alunos falam, isso é muito difícil. Se está difícil no ensino médio, não significa que vai ser tão complexo assim. Não quero amedrontar ninguém, mas você vai ver aquilo com um pouco mais de delicadeza, você vai entendendo o porquê do porquê do porquê. A gente mostra um pouquinho. Mas por que isso acontece? Mas por que desse porquê? Então, assim, é muito diferente você dar aula no ensino médio, seja do estado, particular, para uma universidade. É muito diferente. Eu não tenho habilidade para dar aula no ensino fundamental, né? Só o professor de ciências pode, eu não tenho. Eu acredito que o Eduardo tem habilidade para dar aula no ensino municipal. Eu não tenho, eu só posso dar aula para o ensino médio. Como é que é isso, né, Eduardo? Essa diferenciação aí, poder dar aula para fundamental, poder dar aula para o médio, né? A formação de biólogo, você se torna professor de biologia e professor de ciências. Isso é um grande desafio para um professor que só viu na faculdade biologia, dar aula, por exemplo, de máquinas simples no 7º ano, que envolve física, ou separação de misturas no 6º ano, que é química pura. Separação de mistura, no meu caso, não é algo tão complicado, porque pela minha vivência em laboratório, eu sou mais familiarizado com a química, mas uma questão de física, de circuitos elétricos, para um aluno de 8º ano, a minha formação como biólogo, só o que eu tenho, o que eu busquei na faculdade, ela não é suficiente. Eu tive física na faculdade, uma física bem superficial, mas que não me ajudou e não me ajuda para que eu dê uma aula de 5º ano, por exemplo. Então, essa troca de informações, de experiências com professores de química e de física acontece muito. A gente usa muito isso no laboratório do Pentágono. Quando a gente vai fazer algum circuito elétrico, principalmente para o 8º ano, a gente pede o auxílio de um professor de física, ou na separação de misturas, a gente pede dicas de materiais que podem ser utilizados. Mas é isso que acontece. O professor de biologia é o professor que dá aula de ciências do 6º ao 9º ano, ou ao 8º ano, dependendo do colégio, como ele trabalha com essa divisão. E eu queria pegar um gancho do que o Gustavo e a Pamela falaram antes, que se você tem um mestrado e sem a licenciatura, se você tem um doutorado, e você passa num concurso público, você se torna um professor na universidade. Mesmo sem a licenciatura, só um comentário, um contraponto que o Gustavo falou, que eu não sei se isso acontece também na história, mas os meus professores da universidade, muitos não tinham licenciatura. Eles eram bacharéis, eles em genética, eles eram especialistas em genética, em biologia marinha, em botânica, fizeram seu mestrado, seu doutorado, seu pós-doutorado e passaram na universidade, no concurso. A partir dessa aprovação no concurso, eles, segundo a lei, estão habilitados a lecionar no ensino superior. Olha, a gente tem uma contribuição aqui muito importante da professora Sônia Monteiro, né, de português. Ela coloca aqui, no ensino superior, você é, na maioria dos casos, apenas professor. Nunca será o meu caso. Nos ensinos fundamental e médio, você é, acima de tudo, ser humano. O que vocês acham aí da frase da Sônia, né? Maravilhosa, e realmente é. Eu, graças a Deus, eu fiz faculdade numa universidade muito pequena. Então, como tinha o técnico junto, né? O técnico era à tarde, eu fazia superior na parte da manhã, os professores eram muito ser humano, né? Eles enxergavam a gente, quem tinha dificuldade, ajudava. Mas a realidade no mestrado já me deu uma visão completamente diferente. Você é um aluno que está dentro da sala de aula, assim que eu sair, acabou. A gente não tem mais nenhum relacionamento, você estuda sozinho. Quando voltar para a sala de aula, se quiser tirar alguma dúvida, é lá. Eu não consigo ser assim. Não consigo. Eu preciso muito ser humano. Eu preciso estar com dificuldade, seja na sala de aula, seja no corredor, seja eu estar em casa, me mandou mensagem, eu vou ajudar. É como a Soninha falou. Você é você e porque são ser humano. Esse carinho, né, esse cuidado é diferente, né? Sim. Gustavo,
Você tem experiência no ensino superior? Alguém aqui tem essa experiência para compartilhar? Não, eu tenho uma experiência no ensino superior, sim, uma experiência curta. Em geral, quando você se forma, você mais ou menos faz uma escolha em geral, não é que isso seja uma regra. Você faz uma escolha se você vai começar dando aula no ensino médio / fundamental ou se você vai para o ensino superior, porque são duas lógicas bem distintas, né? Basicamente, o professor do superior, ele não é exatamente um professor, né? Um pouco do que o Eduardo falou, aliás, ele já resolveu essa questão, mas o cara ele é muito mais pesquisador e ele acaba dando aula da pesquisa dele. Quando ele vai para o ensino médio, ele é um professor daquela matéria e ele se envolve nessa ideia, o que a Soninha está chamando aí de ser humano, né? Porque ele se envolve tanto com o aluno, ele se envolve tanto com o aprendizado e o saber, que ele trilha um outro... Dificilmente ele vai de um para outro, de outro para um. Não é que não aconteça, mas dificilmente. Resumindo, eu talvez dissesse, Patrícia, e Eduardo, Pamela e galera, talvez o professor de ensino superior, ele seja o desejo do saber nele mesmo. Ele carrega com ele o desejo do saber. O professor do ensino médio / fundamental, ele transporta para o aluno, do aluno para ele, esse desejo do saber, e é como se ele colocasse nas costas dele e tivesse essa responsabilidade o tempo todo, o que, de certa forma, deve tornar até mais cansativo, porque ele transporta para ele esse desejo do saber, porque ele está toda hora tendo que estar ligado nesse aluno que está ali na frente dele. E acaba tendo que motivar muito mais, né? Assim, um trabalho muito mais árduo mesmo, né? Mas acredito que muito gratificante também, né? Sim. Até tem uma pergunta aqui para a Pamela, né? Feita pela Camila Vieira, mas eu acho que vale para todos vocês aqui, né? Dá para ser feliz sendo professor? Muito, muito, muito. Hoje eu vivo, eu respiro ser professor. Eu gosto de estar trabalhando 24 horas. É tanto que meu WhatsApp não para. Eu não tenho problema, eu não ligo em questão de ser útil a qualquer momento. É o que eu falo para eles, né? Normalmente, você pode me mandar mensagem, pode me procurar, pode mandar dúvida. Eu só não vou responder se eu estiver dormindo. Eu sempre brinco assim com eles. E se eu estiver dormindo, aí eu não tenho como responder. Mas tenha certeza que assim que eu ver sua mensagem, eu vou responder na hora, vou mandar áudio, eu mando vídeo explicando, fazendo a questão. Gente, eu sou muito, muito, muito realizada e muito feliz. Uma vez eu escutei de uma professora de um pré-vestibular social que eu fiz, que ela falou assim, escolha a profissão em que se você precisar trabalhar de graça, você continue trabalhando por amor. Eu achei isso uma loucura. Uma loucura. Como que alguém vai trabalhar de graça, vai trabalhar por amor? E isso é muito verdade. Muito verdade. Eu acho que se um dia, sei lá, né, não ter colégio nenhum para eu dar aula, eu vou sentar no meio da praça e eu vou pegar a pessoa e falar, quer aprender química? Deixa eu te ensinar. Porque eu tenho essa necessidade de passar o conhecimento, eu tenho essa necessidade de transferir o que eu sei para o outro, de compartilhar, sabe? A gente não é o detentor do conhecimento, a gente compartilha aquilo que um dia nos ensinaram. Isso é maravilhoso. Então, assim, dá para ser extremamente feliz. Eu sou muito realizada, muito realizada. Muito bom, bacana. Olha, a Sara Salles perguntou aqui para o Patrícia, desculpa, você até fazer uma pergunta a mim. Eu só queria completar um detalhe aí do que a Pamela disse e acrescentar a Camila. Infelizmente, ser feliz não é uma condição de uma profissão. Quem dera que fosse, a gente acertaria a profissão e seria feliz. É claro que você consegue ser feliz sendo professor, mas você consegue ser feliz com um monte de coisa também. Verdade. Com certeza, né? A pergunta da Sara para você, Gustavo. Como é o mercado de professores de história? Como é que é o mercado de professores de história, Sara? Tudo bem, meu amor? O mercado de professor de história é o mercado de professor de história, é a sala de aula. Como é que ele funciona? É interessante isso, Sara, que você está perguntando, porque ele funciona sempre, né? O mercado do magistério, do professor, não necessariamente de história, funciona sempre. O mercado para o historiador, ele é um mercado que varia. Você pode ser consultor, dificilmente, né, no campo da cultura, de museu e etc. Mas o mercado de professor é um mercado... A escola tem que existir, a escola funciona. Os alunos estão sempre aí.
o mercado de trabalho. Portanto, ele é um mercado que sempre existe para o professor e não necessariamente de história. De história, às vezes, mais, que eles são mais bonitos. Tá certo. Concordo. A gente Aí você tem uma bota o outra... Eduardo, acabou com a minha frase. Ah, para. Fica tranquilo, Gustavo, você continua sendo do nosso George Clooney. É o cabelo, professor. É muito charme. Olha, tem uma pergunta aqui do Lucas Peixoto para todos. O que motivou vocês a darem aula em colégios, no ensino médio, em vez de dar aula em uma universidade? Bacana a pergunta. A gente pode pegar o gancho do que a Pamela falou, na felicidade dela, né? É o poder transformador. Eu levo isso em todas as minhas aulas. Minha capacidade de transformar um indivíduo, a capacidade de abrir a mente daquele indivíduo, daquele aluno. O reconhecimento, o carinho que eles têm por nós, isso é uma consequência. É claro que a gente fica realizado, a gente fica extremamente agradecido e feliz. Mas o objetivo é a transformação deles. É criar cidadãos que exerçam a sua cidadania, que tenham aquela tomada de decisão que nós conversamos no início da live. Então, o que me motiva, o que me faz levantar da cama, o que me faz estudar, pesquisar, preparar as aulas, é esse poder transformador que eu, como professor, e meus colegas também possuem. E eu não digo a transformação ensinando a função da mitocôndria, ou mitose e meiose. Isso é mínimo comparado com o que a gente pode oferecer dentro de uma sala de aula. Nós precisamos ser amigos, companheiros, em equipe dentro de uma sala de aula. Não é só o professor no tablado, cuspindo as informações, aquele conhecimento que ele adquiriu. É muito mais do que isso. Então, eu tenho certeza que hoje eu escolhi a minha carreira pela biologia, né? E me tornei professor. E hoje eu sou muito mais professor transformador do que aquele cara que sabe biologia. É claro que a gente tem que atingir a excelência, a gente se atualiza e a gente busca. Mas esse poder de transformação é que me motiva todos os dias. Bacana. Gustavo? Não, o que motivou dar aula em colégio, eu particularmente fiquei amarrado na universidade o tempo todo que eu estudei lá dentro. E eu decidi, por uma opção própria, que eu ficaria amarrado dessa forma. Eu não daria aula em lugar nenhum, eu me formaria. Eu fiz muita pesquisa dentro da universidade, mas dentro da universidade. Eu não dei uma aula fora dela. Quando eu me formei, eu busquei uma escola de um professor conhecido, que porventura, naquele momento, a escola dele tinha uma professora que estava saindo de licença. E ele disse, bom, e aí, meu amigo, eu não abri mão daquela oportunidade e me senti completamente, agora já amarrado em outra circunstância, que é na sala de aula. Aquilo me tomou e dali nunca mais eu saí. Então, o que me fez ir para a sala de aula do ensino médio é a vontade louca que eu estava de dar aula, já que eu fiquei sem dar aula durante toda a minha formação acadêmica. Pamela, e você? Então, antes de eu ter a experiência de sala de aula, né, antes de terminar a faculdade, o meu objetivo era virar professora de universidade por questão financeira, porque eu achava que era mais compensador trabalhar na universidade do que num colégio do estado, enfim, qualquer outro colégio do ensino médio. Mas, ainda na graduação, eu fui convidada para dar aula em um pré-vestibular social. E aí, quando os alunos, no final da aula, vieram me agradecer, porque eu tinha ajudado muito eles, gente, não há dinheiro que compense, não há. E foi aí, nesse momento, que eu falei que era o ensino médio, que eu iria parar a minha vida, que foi como o Gustavo falou, não é questão da profissão, é questão, a felicidade é um estado de espírito, né? Então, eu atingi o meu estado de espírito depois que eu me tornei professora, depois que eu entrei numa sala de aula. Então, quando você se sente realizada com aquilo que você tem e o que você faz, você esquece qualquer parte financeira, você esquece qualquer coisa. E é muito feliz em tudo. Então, eu queria ser professora de universidade, mas hoje não mais. Olha, vou dizer que vocês realmente são fontes de inspiração. E a gente iniciou o nosso encontro de hoje falando sobre como podemos ser inspirados por pessoas ao longo de nossas escolhas profissionais. E
nossos 3 convidados têm isso em comum, né? São fonte de inspiração para muitos de nossos jovens. Se vocês repararam aqui, ao longo do nosso bate-papo, né, a gente foi exibindo diversos elogios, professores falando, o Verdugo falou ali, né, que depois dessa live a gente vai ter muitos alunos inspirados e muitos professores, né, virão por aí. A gente teve muita gente elogiando vocês, e a gente percebe realmente que vocês são muito queridos. Então, portanto, antes da gente encerrar a live de hoje, a gente tem uma pequena homenagem para os nossos palestrantes. Meu nome é Pedro Amaral TV Teixeira, eu sou um agora ex-aluno, é muito estranho falar isso, do Colégio Baense, e eu vou cursar História na Universidade de Coimbra. Bem, se eu tivesse que falar de todos os professores e de todas as pessoas que me marcaram, me influenciaram, me mostraram um caminho para o meu futuro, eu diria com certeza que uma das minhas maiores inspirações e uma das maiores pessoas na minha vida, sinceramente, foi o professor Gustavo, vulgo Gugu, para os íntimos. Gustavo, desde a sua primeira aula em 2019, nossa, faz tempo, de Revolução Francesa, eu nunca vou esquecer a melhor aula da minha vida, obviamente. Você me ensinou um novo jeito de assistir história, de aprender história, de sentir história. Realmente uma história que é uma arte, que é uma crítica, que é algo incrível. A sua história, ela me marcou, ela me fez uma pessoa que eu sou agora. Você tem a habilidade, Gustavo, de pegar o conhecimento, pegar as pessoas, os tratados, os acordos, as guerras, os acontecimentos, as revoluções e transportar para a vida real. E isso é um privilégio que, sinceramente, poucos têm. Você é único em vários aspectos. Você nos ensinou, porque eu não falo só por mim, eu tenho certeza que falo por toda a minha turma e todas as outras turmas que você virá a dar aula, que você ensinou várias virtudes, como por exemplo, várias virtudes e conhecimentos, como por exemplo, história, obviamente, literatura, filosofia, sociologia, artes, balé russo, teatro, companheirismo, amizade, profissionalismo e, sinceramente, para mim as maiores virtudes com certeza são como ser um historiador incrível, ótimo, como ser um professor de história incrível, ótimo, e como ser um ser humano pensante, que eu acho que era o principal intuito das suas aulas. Nós entendemos como é que funciona a realidade, o que realmente se passa no mundo, e a gente consegue compreender tudo isso. Gustavo, você é um professor que eu vou guardar para minha vida para sempre. Você é uma inspiração para mim e para muitos outros. Eu tenho certeza que ao longo do tempo eu nunca vou me esquecer de você e que foi esse privilégio de ter aula com você durante esses 2 anos. E para sempre, porque eu sempre vou guardar você no coração. Não só isso, mas por todas aquelas pequenas coisas que você fazia com a gente. Vocês resolvendo exercícios, fazendo simulados, brincando com a gente, perguntando como é que a gente estava, respondendo no WhatsApp e recomendando livros, grandes livros, literalmente grandes, para ver, me ajudando, enfim, das menores coisas, dos menores pormenores que você não sabe o quão importante isso foi para mim, Gustavo. Eu não seria quem eu sou sem você e eu tenho certeza disso. Você é uma inspiração e você não sabe o quão importante foi eu ter aquela primeira aula em 2019. Mudou minha vida, do fundo do meu coração. Muito obrigado por tudo, Gustavo. Conhecer essa pessoa, essa professora, foi determinante na minha escolha profissional, porque ela me inspira todos os dias, me motiva todos os dias, me contagia com a sua alegria, sua paixão, seu amor por dar aula. E numa matéria tão difícil como é a química, é muito importante essa proximidade do professor com o aluno, de poder se disponibilizar, ajudar, a explicar melhor, a mostrar o quanto que ela ama e o quanto a gente também pode amar e conseguir chegar até lá. A história de vida dela, para chegar onde ela chegou, conquistando o lugar dela de uma forma tão brilhante, motiva todo mundo. E eu acredito que ela vai deixar uma sementinha no coração de todo mundo, que daqui a alguns anos vai florescer
e vamos lembrar dela como sempre aquela pessoa que chega na aula contagiando, bom dia pessoal, bom dia galera, como vocês estão, botando a gente com o ânimo lá em cima. E a Pamela é uma pessoa incrível e maravilhosa. Oi, gente, eu sou a Maria Eduarda, aluna do Colégio Pentágono desde 2010. E ao longo desse período, muitos professores incríveis marcaram o meu caminho, marcaram a minha história, cada um de uma maneira diferente. Mas hoje, em especial, eu vim falar do professor Eduardo. Professor, você é um exemplo de vida para os seus alunos, com todo o seu entusiasmo às 7 da manhã para dar aula, toda a sua preocupação em tirar cada dúvida e toda a sua disposição para ajudar qualquer um de nós. Essa troca entre aluno e professor, essa relação é uma das coisas que eu mais admiro em você. A minha mãe foi aluna do seu pai, eu também, que por sinal é um professor e uma pessoa brilhante. E ser sua aluna agora é muito interessante. Poder ver que o magistério, com toda a sua excentricidade, foi uma herança passada de pai para filho, é muito lindo. E eu posso dizer que isso, em especial, me inspira muito, porque o meu pai é professor e poder ver de perto a beleza que é dar aula, a beleza que é a arte de ensinar, me fez ter a intenção de fazer parte disso, de alguma maneira, e fazer outras pessoas sentirem o que vocês nos fazem sentir, né? Nem que seja um pouquinho, nem que seja perto disso. E ver como pai e filho tão diferentes são capazes de fazer trabalhos igualmente belos, cada um com a sua singularidade, é sensacional. Então, Eduardo, eu vim aqui te agradecer por todo o aprendizado que eu já tive e, se Deus quiser, vou ter com você. Queria dizer que eu tenho muito orgulho de ter sido sua aluna e de poder fazer parte dessa história que é tão bonita. Então, parabéns e obrigada por tudo. Ô, gente, tem um negócio no meu olho aqui. No meu também. A luz é muito forte aqui, aí tá caindo um negócio no meu olho, mas não é nada demais. Tá bom? Gente, isso não estava combinado. Tava no... Surpresa! Gente. Olha, eu acho que esses depoimentos, na verdade, eles refletem, sei que vocês estão mexidos aí, né, ficaram felizes com esse reconhecimento, muito bacana. Eles refletem, com certeza, o que muitos alunos pensam de cada um de vocês aqui presente. E ter participado aqui com vocês dessa noite foi um grande prazer, porque a minha escolha profissional também passou pela inspiração de uma professora, né, e fez com que eu quisesse trabalhar em escola. E cada dia que eu encontro com pessoas como vocês, eu confirmo aí a minha escolha. Muito obrigada mesmo. Fiquem à vontade, se vocês quiserem aproveitar para falar alguma coisa, para a gente poder encerrar por aqui. Se vocês quiserem aproveitar esse momento. Vou me recompor um pouquinho aqui. Duda, muito obrigado. Guedes Leal, um grande beijo especial no seu coração. Essas palavras me tocaram muito. É difícil falar alguma coisa agora. Obrigado a todos pelos comentários. Gustavo, Pamela, Patrícia, pela troca. Todo o pessoal que está atrás aí do suporte dessa live, muito obrigado pelo espaço. Eu vou levar esse encontro, para o resto da minha vida, como para sempre um aluno do Colégio Pentágono. Muito obrigado. Gustavo. Então, eu vou terminar agradecendo muito e me sentindo muito honrado de ter participado aqui ao lado do Eduardo, da Pamela. Patrícia, obrigado pela mediação. Aliás, a escola já toma essa iniciativa, já tem essa iniciativa há muito tempo. Eu acho que isso é para o aluno muito importante. Galera, aproveitem aí, tem uma semana para você desfrutar dessas lives. Isso, no momento teu de escolha, é muito bacana. E no caso nosso aqui, ser professor foi a nossa hashtag, foi a nossa live, o nosso assunto. É com orgulho que eu termino dizendo que eu sou muito feliz na condição de professor e ser humano como um todo. Muito obrigado. Bacana. Gente, eu agradeço muito, 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 muito pelo convite. É uma honra extrema participar, principalmente do lado do Gustavo. Conheci o Eduardo hoje, mas o Gustavo é uma pessoa que eu admiro tanto no colégio, então estar do lado dele é uma honra, né? E assim, se você está em dúvida de ser professor, não tenha.
E se for de química ainda, aí não tem mais ainda. Seja professor de química, é maravilhoso. Conhecer esse mundo abstrato, né, que faz tão parte da nossa realidade, é muito bom. Então, assim, não tenha dúvida, se jogue, se entrega ao magistério, porque é muito, muito bom. Sabe que você foi útil na vida de alguém, saber que você pôde contribuir, ou se você influenciou de alguma forma, de uma maneira positiva. Gente, não há nada no mundo que pague isso. Nada, 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 nada. Ouvir a Carol falando, eu sou apaixonada, gente. Não tem como. Muito obrigada. Tudo que a gente faz com paixão, né, com vontade, com desejo, né, é isso que faz a diferença, né, no dia a dia, no nosso trabalho, na nossa vida como um todo. Pessoal, muito obrigada. Eu aproveito aqui para anunciar para vocês não perderem a live de amanhã, que tem o tema Anatomia do Cuidado. Com certeza vai ser um encontro incrível entre 2 médicos e uma médica veterinária que possuem em comum o carinho e o cuidado com seus pacientes. Não percam. Boa noite. Foi um prazer estar aqui com vocês e até amanhã.